Boa noite a todos. Hoje nós estamos vivendo a nossa aula número 16, onde em 70 respostas às 70 questões formuladas por Kardec, nós podemos ter uma ideia assim bem precisa de como a alma volta para o mundo material, ou seja, como é que se reencarna o processo físico, o processo espiritual do nascer de novo, que foi aquele momento em que Nicodemos procura por Jesus e Jesus lhe diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diante da surpresa, ou melhor dizendo, da incompreensão de Nicodemos, pois ele responde a Jesus: como é que pode um homem já velho nascer de novo? Bem, um homem já velho nascer de novo é meio difícil, mas para o espírito milenar que esteja animando aquele homem já velho, nada é impossível. O nascer de novo é simplesmente o processamento da lei que permite que o espírito possa evoluir, vivendo o seu progresso de etapas em etapas. Como Nicodemos no momento não entendesse, continuava a não entender, Jesus então diz: pois é, Nicodemos, mas se eu estou falando de coisas terrestres e você não me compreende, como é que seria assim a compreensão quando eu falar das coisas celestes? Jesus, portanto, em outros lugares também, mas nesse momento, nessa conversa muito importante que ele teve com o doutor da lei Nicodemos, ele deixa bem claro que é através da pluralidade das existências, das encarnações sucessivas, das reencarnações, que o espírito atinge a perfeição. Do processo físico, a ciência já conhece muito, não evidentemente o todo, mas muito do processo físico da reprodução nós já conhecemos. Espécimes adultos se reproduzem, a maioria deles a partir da reprodução sexuada, perpetuando, garantindo a continuidade da espécie, em muitas situações melhorando essa própria espécie. A reprodução humana de um óvulo e de um espermatozoide, que dois seres adultos nos emprestam, mais alguns meses de gestação, é aquela fase preparatória em que o feto vai se desenvolvendo até que ele tenha condições de viver no ambiente exterior. Aí é aquele momento em que aquele homem velho antigo chega disfarçado de um bebê rechonchudo e chorão. Geralmente todos os bebês são assim. É o homem velho que volta disfarçado, reiniciando novamente as suas experiências, com todas as circunstâncias favoráveis para que ele possa aproveitar muito aquele tempo que é concedido e possa crescer intelectual e moralmente. Na reencarnação nós temos dois aspectos, que se harmonizam e que se completam. O aspecto físico, que é a reprodução, em que as leis da matéria, naturalmente, elas promovem o encaminhamento desse processo. E o aspecto espiritual, que é o lado assim sublime da reencarnação. É aquele instante em que a alma se une ao corpo. Por que esse momento pode ser considerado sublime? Porque o princípio inteligente que dá origem ao espírito, ele é, veja, uma criação do universo no seu aspecto espiritual. É da individualização do princípio inteligente que surge o espírito. O corpo é a individualização da matéria e os dois são incompatíveis, mas através de um processo natural, mas nem por isso menos sublime, espírito e corpo vão unir-se
alma e corpo vão unir-se, matéria e princípio espiritual, através do quê? Através das ligações estabelecidas pelo perispírito, que é o elemento intermediário que, por ter propriedades da matéria, mas manter muitas poderíamos dizer assim, das características do espírito, funciona como uma cola, alguma coisa que garanta essa união. E dentro do útero nós poderíamos dizer assim de uma maneira poética, o céu encontra-se com a terra, o espírito representando o universo espiritual e o corpo representando a matéria. Ali ocorre alguma coisa muito importante, ainda não bem compreendida, mesmo com tudo aquilo que os espíritos nos têm informado, ainda não temos recursos de compreender assim, nos seus detalhes, nas suas particularidades, essa união. Hoje, os encarnados estão todos tranquilos, porque no dia em que nós estávamos estudando juntos o retorno à vida espiritual, os amigos não estavam com esse ar tranquilo, não. Todo mundo com um ar meio apreensivo, que aquela história de que a cada ano não é mais um, é menos um. É mais um no tempo que você passou aqui, mas é menos um naquele que sobra. Então naquele dia nós estávamos assim com um ar bem preocupado. Hoje, apesar de eu não enxergar, mas são os espíritos que estão com aquele arzinho preocupado, porque nós já estamos aqui, nossa jornada já está se realizando e eles vão ter que iniciar esse processo, passar por todas as fases do preparo, da gestação, da infância, até que o processo se reverta e o espírito volte à situação de maturidade. Ter corpo para o espírito imperfeito tem lá as suas vantagens. O espírito imperfeito se sente muito bem junto ao corpo, as sensações que o corpo oferece são agradáveis. É por isso que nós podemos assim até tranquilizá-los, apesar que para o espírito que tenha que reencarnar, no momento às vezes, naquele preparo, existe até uma ansiedade, a gente pode garantir para eles que a vida aqui é tranquila, é tão tranquila que ninguém quer sair. Não se vê fila de gente querendo desencarnar. Apesar das dificuldades, do salário não muito condizente, das bolsas subindo, descendo, quebrando e outras coisas mais, o povo todo, quando se pega reencarnado, quer ficar por aqui mesmo. Portanto, a gente pode garantir que eles não precisam se preocupar além da conta. A vidinha aqui é bem agradável e nós estamos aqui vivendo a nossa experiência neste momento. Recordando um pouquinho da vida espírita, porque nos 2 estudos que nós fizemos da vida espírita, ali nós começamos a descobrir o que é que o espírito faz neste espaço interreencarnatório, quando após o desencarne, o período que se passa no mundo espiritual. Na erraticidade, pois o espírito desencarnado, que ainda tenha na reencarnação o seu meio de progresso, que ainda não atingiu a pureza de espírito, na erraticidade o espírito errante, portanto, convive, estuda, pode-se visitar outros planetas. Naturalmente ocorre um progresso decorrente do aprendizado que se realiza na vida espiritual, mas depois todos vamos desembocar na mesma praia, ou seja, todos nós, aqueles que ainda não atingiram a perfeição, vão ter que reencarnar. E a permanência no mundo espiritual é exatamente um preparo para que possa novamente encarar a próxima reencarnação. É uma necessidade, então, como é que se determina o momento em que o espírito vai reencarnar? Para aqueles que não atingiram a perfeição, é uma necessidade. Muitos têm um nível de consciência assim melhor, mais lúcidos, naturalmente percebem quando os recursos daquele momento, daquela oportunidade estão se esgotando e espontaneamente começam já os preparativos. E existem aqueles que alguém tem que alertá-los que é hora de reencarnar, querendo ou não.
A reencarnação, portanto, é uma imposição, poderíamos dizer assim, enquanto o espírito não atinge o coeficiente moral correspondente à pureza de espírito. O tempo que se permanece por lá, cada caso é um caso, mas o tempo que se permanece por lá é relativo à necessidade ou então à vontade daqueles que já gozam o direito de escolherem, de determinarem o momento em que vão reencarnar. Definida-se a necessidade da reencarnação, começam os preparativos. É aqui que no início do nosso capítulo chama-se prelúdio. Então, o prelúdio é alguma coisa que vem antes da peça principal. Portanto, antes do processo físico da reencarnação ser iniciado, os preparativos do espírito já vão sendo realizados. Quais são esses preparativos? Acertos familiares, detalhes acerca do corpo, escolha das provas. De vez em quando a gente ouve naquelas pequenas tertúlias familiares que acontecem com frequência, quando o filho diz: mas vocês são obrigados a isso ou aquilo porque eu não pedi para nascer. Será que não? Não só pediu, como implorou, como faria qualquer negócio para reencarnar. Portanto, ficarem uns e outros trocando assim, às vezes, desaforos, agredindo-se, no sentido da maneira normal de se preparar um reencarne, e a família, veja, aqueles que vão participar daquela experiência, planejando em conjunto. Todos com débitos, todos com méritos e assumindo a responsabilidade daquela jornada. Portanto, os pais já tinham consciência dos filhos que iriam receber. Ocorre que, depois que os pais estão aqui, o filho ainda tem um probleminha a resolver: conseguir que os pais mantenham a promessa. Porque ocorrem muitas situações que a gente chega por aqui, se acomoda e se esquece daqueles que deveriam vir. Portanto, não só os filhos pediram para nascer, como os pais se propuseram a recebê-los. Por isso, o melhor é tentar conviver, pelo menos civilizadamente. Quando ainda não é o amor que determina a motivação das nossas ações, a educação consegue ajeitar as coisas de modo que a convivência seja, pelo menos, civilizada e aquele período chegar a bom termo. A melhor maneira de nos livrarmos de uma convivência difícil é suportando, para que na próxima oportunidade nós não tenhamos que repetir a lição. Portanto, do prelúdio reencarnatório fazem parte os acertos familiares, detalhes acerca do corpo, a escolha das provas que é feita, veja, antes da reencarnação e não no momento em que se chega após o desencarne. Quanto mais consciente for o espírito, quanto maior número de créditos ele tiver, ou seja, quanto mais elevado moralmente, a sua participação é sempre maior, mais consciente, participando assim ativamente de todos os detalhes daquele planejamento que visa o quê? O seu progresso de espírito. É tempo de reuniões familiares, todo mundo lúcido, consciente, pedindo desculpa, prometendo que vão se suportar e outras coisas mais que se diz nessas ocasiões. Para o espírito reencarnante, é uma fase de ansiedade. Por quê? Porque o planejamento existe, ele se propõe a uma série de realizações, mas tudo aquilo está por ser realizado. É aquela ansiedade da estreia. Então as condições, nós vivemos com as condições ideais, não são facilidades, o que é necessário. Sabemos que existe o amparo, o apoio, mas a ansiedade é natural. Escolhidas as provas, e o espírito sempre as escolhe, depois de haver passado um período no mundo espiritual, ali as provas são escolhidas de acordo com o seu objetivo de espírito, e não exatamente depois
com aquele imediatismo do encarnado. Então, no momento em que, na situação de espírito desencarnado, livres da influência da matéria, considerando-se as nossas necessidades, considerando o que nós nos propomos, é o momento em que se planeja as provas ou que se aceita, compreendendo as expiações consequentes aos nossos débitos. É aqui que o livre-arbítrio funciona. Mas nós muitas vezes, quando as situações são dolorosas, difíceis, nas aflições, mas eu não tenho livre-arbítrio para mudar, para opinar? Temos, mas o ideal é que usemos o nosso livre-arbítrio para cumprir o nosso dever, porque ele já foi utilizado no momento em que, na situação de espíritos desencarnados, compreendemos o que era melhor para nós e aceitamos resignadamente as expiações que pontilhariam aquela existência. A prova é sempre escolhida. Um exemplo de prova nós demos no estudo anterior, a mediunidade. A prova é escolhida, é aceita. A expiação é aquela em que, aceitando ou não, dependendo da situação, o espírito terá que passar por aquele tipo de problema. Os débitos adquiridos, um exemplo que nós demos, foram assim, as pessoas que não respeitam o seu corpo, depois isso vai se constituir num problema de ordem moral no perispírito, e naturalmente, ao se moldar o futuro corpo, o corpo vai refletir aquilo que o perispírito absorveu, assimilou da encarnação anterior. E os problemas surgirão a curto, médio ou a longo prazo. E existe a prova, que é aquilo em que o espírito planeja, concorda, olha, agora nós estamos nos propondo a realizar isso mais aquilo. Tudo bem. Os que têm méritos participam, planejam. Aqueles que ainda não têm, Deus, através dos bons espíritos, oferece um plano assim, prontinho, tranquilo, dentro das possibilidades de realização. Sentida, portanto, a necessidade, planejamento realizado, e veja, há sempre uma continuidade, há uma sequência, o relacionamento, veja, os espíritos vivem experiências em fases sequentes. Isso não significa que nós estaremos sempre reencarnando na mesma família, no mesmo grupo familiar, mas existem fases na vida do espírito que essa convivência se repete até que os problemas sejam resolvidos, as dificuldades sejam diluídas. Resolvido os probleminhas de ordem espiritual, sentida a necessidade, planos efetivados, família e corpo definido, inicia-se a aproximação. Aquele que vai ser o futuro bebê, ainda adulto em espírito, começa a se familiarizar com a atmosfera da família que o vai receber. Os espíritos, veja, aqui no livro dos espíritos nós temos ali a síntese, a informação das leis que presidem a reencarnação. Posteriormente, os espíritos viriam assim ilustrar, através das suas descrições, através das narrações, através da narração de casos, para que nós compreendêssemos melhor. Para quem gostar do assunto, Missionários da Luz, de André Luiz, ali é seguido um caso assim, todos os seus detalhes físicos e espirituais, um caso típico de reencarnação terrestre, nível, plano de expiação e provas. O futuro bebê, portanto, o espírito reencarnante, começa a participar do clima da casa. Então ele vem, passa umas horas, fica ali hospedado na situação ainda de espírito, na fase adulta. É o momento em que começam a acontecer, assim, às vezes sonhos premonitórios, seja do casal, seja dos parentes. Aí chega aquela tia ou aquela avó, nossa, mas você está com ar assim, você não está grávida não? Você está com ar de quem está esperando o nenê? O irmãozinho que já chegou, o outro que veio à frente, começa a ficar assim, irritado, aborrecido, apegando-se demais aos pais, sentindo muitas vezes a presença do outro que vem chegando. Então é aquele clima de cegonha sobrevoando. Os sustos começam a acontecer até que chega uma hora, a reencarnação inicia o seu processo.
Nessa fase, o reencarnante também está tomando as providências individuais, porque muitas vezes ele está envolvido em trabalhos, participando de grupos de estudo, ele tem uma vida. Ficou claro isso lá na vida espírita, que ele tem uma vida social, familiar. É o momento de fechar malas, desfazer-se de algumas coisas, despedidas, com direito a bota fora, com festa. Muitas vezes os amigos vêm trazer, no momento em que a concepção vai ocorrer, os amigos vêm junto, ajudando, torcendo, dando aquela força, porque é um momento assim difícil para o espírito. Aqueles que vão planejar constituir uma família depois que estiverem aqui reencarnados, costumam trocar, aqui a gente diria juras de amor, né? Olha, você vai na frente, mas não me esqueça, hein? Comporte-se. Não vai ficar lá paquerando as outras ou os outros enquanto eu não chegar. Nós planejamos uma existência juntos, geralmente um vai um pouquinho antes, um período depois vai se passar até que uma nova família seja constituída. Aí recomeça todo o processo em que Nicodemos vai, com toda tranquilidade, transformar-se não só num homem novo, num bebezinho, chorão, rechonchudo, tranquilo, chegando aqui novamente para iniciar a sua jornada. Na sequência aqui nós temos a união da alma com o corpo. Como é que esse processo acontece? É no momento em que o espermatozoide rompe a película do óvulo, é neste instante que aquele que nós chamamos assim, aquele momento sublime em que o céu, representado no princípio inteligente, une-se ao corpo que representa o princípio material. É neste momento em que ocorre a concepção física, que o espírito une o seu perispírito ao corpo, e a partir daí o perispírito é o molde moral daquele novo corpo em formação. É exatamente por isso que a interrupção da gestação em qualquer fase é considerado um crime. Se a ciência, que ainda não reconhece a alma, veja, se não existisse a alma, não teria por que ser considerado um crime, porque muitas vezes se considera, algumas religiões consideram que a vida, que a alma se liga ao corpo no momento do nascimento. A ciência não considera a existência da alma, mas à luz da doutrina espírita, que é a única que revela esses detalhes desse momento assim sublime de união da matéria ao espírito, é neste instante que não é apenas um corpo vital, é um corpo em formação, sim, mas onde já se faz presente uma alma. A aparência, qual é a aparência que nós vamos ter? Bom, fazendo parte da espécie humana, a forma, cabeça, tronco e membros, a aparência conferida pela família da qual nós descendemos. De início todo mundo vem meio amarrotado, meio desajeitado, depois as características familiares vão se tornando mais claras. Saúde, doença, deficiências, tudo isso já foi considerado naquele plano. E não é o acaso que faz com que, entre 999 possibilidades saudáveis de combinações, alguém tenha sorteado um gene deficiente, o indivíduo vem com problemas, tanto, veja, já desde o nascimento, como na sequência a médio, a longo prazo na vida. Tudo isso é determinado pelos méritos e pelos débitos da alma no processamento da lei de causa e efeito. Como é que se sente o espírito durante a gestação? Bom, o casal como é que se sente? É sempre alguém que vem assim ocupar um espaço. Então ele vai começando a empurrar um pouquinho a mamãe para lá, o papai para cá, os irmãos que existem, porque ele vai conquistar o seu espaço.
Todos aqueles problemas que muitas vezes acontecem durante a gravidez, existe o processo físico, mas existe também, em muitas situações, o problema de harmonização de dois espíritos que estarão convivendo intimamente, quase que numa única atmosfera espiritual. E como nós somos ainda na família, na consanguinidade, é que se reestruturam problemas do passado, aproveitando-se a consanguinidade para que esses problemas, essas dificuldades possam se diluir. Muitas vezes existe a incompatibilidade. E o espírito, como é que se sente nessa situação? É o que mais sente o processo da reencarnação. Porque os adultos, por mais que seja um momento difícil, que tem tudo para ser agradável, já estão numa situação assim de estrutura, de maturidade física, de maturidade moral ali, dando apoio à chegada daquele espírito, mas ele está vivendo uma situação assim difícil. Então seria importante que houvesse muito apoio, que fosse bem recebido. Não é apenas esperar que a criança chegue para se demonstrar carinho, mas isso deve ser demonstrado desde o momento em que se resolve ter aquele filho, para que o espírito que já vem preocupado com o seu planejamento, passando um momento difícil para ele, que é a reencarnação, que ele se sinta apoiado, bem-vindo, que possamos transmitir-lhe tranquilidade. A partir do momento da concepção, o espírito vai sendo assim tomado por um estado de perturbação. Nós falamos muito em perturbação sequente ao desencarne, mas a perturbação também se faz presente no momento da reencarnação. O espírito vai sendo tomado assim por um sono intenso, profundo, as ideias vão se apagando, ele vai se esquecendo do passado, dos acontecimentos da reencarnação interior. À medida que o novo corpo vai sendo moldado, os registros da antiga situação vão sendo, na mesma proporção, extintos, ficando, claro, guardados na memória extracerebral, mas vão desaparecendo do consciente. Ele não é mais aquele adulto que há alguns dias participava daquela família que o iria receber como um adulto. A partir do momento da reencarnação, por um processo assim hipnótico, magnético, o espírito, a sua aparência já é de uma criança. O passado vai sendo esquecido, a sua personalidade anterior vai desaparecendo, é uma nova identidade que está sendo estruturada e, na maioria dos casos, muitas vezes totalmente diferente da anterior. Então é importante esse entorpecimento, esse sono. Veja como Deus é bom. No desencarne existe um soninho para que nós nos ajustemos à nova realidade. Só que a perturbação sequente ao desencarne, a reversão dela é um processo de ordem moral, não existe implicâncias de ordem física, mas a perturbação do reencarne é um processo também físico. A partir do momento que a gestação vai se desenvolvendo, o espírito nesse estado de perturbação, a nova personalidade vai sendo estruturada e a perturbação só vai cessar realmente quando ele voltar à maturidade, correspondendo ali por volta dos 18 anos, que é quando os órgãos atingem o seu desenvolvimento pleno. As fases, Emmanuel coloca nesse processo, ele chama da terapia dos 3.000 dias, porque existe aquela fase intrauterina do processo de reencarnação, depois uma fase que vai até por volta dos 7 anos, mais ou menos 2.555 dias, duraria ainda o processo de reencarnação, onde os ajustes ainda estão sendo efetuados. É por isso que crianças, até antes dos 7 anos, veja, é normal, mas não é tão comum,
tem flashes assim de lembranças do passado. De vez em quando dizem, olha, você não era meu pai, aqui não era minha casa. Muitas vezes podem ter percepções do mundo espiritual, apresentarem casos de genialidade. Até os 7 anos, embora não seja comum, é normal. Não se deve nem desconsiderar e nem supervalorizar. Chegando ali por volta dos 6, 7, 8 anos, os ajustes finais vão sendo efetuados e o espírito vai iniciar o processo de despertar. É a puberdade, a adolescência, a juventude. Quando os órgãos terminam o seu desenvolvimento, o espírito está ali, senhor das suas faculdades. Veja que na adolescência as mudanças já começam a ocorrer. A ciência atribui ao problema dos hormônios, de órgãos que vão assim entrando em funcionamento, isso estabelece sim, muitas vezes uma certa confusão. Mas não é apenas isso que causa aquelas mudanças ou aquele estado assim temperamental da adolescência. É que o espírito começa a se tornar senhor de si. Começa realmente a mostrar-se como é. Na infância, portanto, fica muito bem caracterizado que essa influência dos órgãos é na resposta 379, limitação que impede que o espírito goze de todas as suas faculdades. E aqui os espíritos não se esqueceram de deixar um recadinho, o que o torna mais sensível à influência, aos exemplos dos adultos. A infância existe realmente para que o espírito seja reeducado. Porque ele não tem da experiência dessa existência critérios para poder saber o que é certo ou errado. Ele ainda não tem o discernimento das coisas. Aquilo que o adulto apresenta, aquilo que a família apresenta, que a sociedade apresenta, a criança toma como uma verdade. Por isso é muito importante que o que nós vamos oferecer à infância seja saudável, seja verdadeiro. Porque no futuro ele vai estabelecer a comparação. E vai ser muito bom quando estabelecida essa comparação pelos seus recursos, pela sua experiência, ele puder lembrar que os seus pais, os seus professores, a sociedade lhe ofereceram exemplos corretos, informações verdadeiras. É nessa fase ainda, na resposta 387, que se lhes pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores. Até os 7 anos é um período importantíssimo para o espírito, não só nessa existência. Nós não estamos tratando da educação do homem. Naquele momento está sendo oferecida uma oportunidade de reeducação, de reestruturação para um espírito milenar que está ali disfarçadinho de criança, sem poder competir, sem poder reagir, existindo ainda uma dependência física. É naquele momento que nós vamos poder detectar tendências assim inferiores. É como se fosse um jardim. Dá uma olhadinha onde é que o matinho, aquilo que não é bom, que são as plantas inconvenientes, começa a brotar e tirando. Se é uma árvore que precisa ser podada, podar o que vai prejudicar o crescimento da planta. Para o espírito, a infância é um período de repouso. De uma certa maneira é um repouso. Nós passamos durante boa parte do tempo desobrigados de algumas coisas que depois no futuro nós teremos que assumir. Mas de grande limitação e dependência, em contrapartida de limitação e de dependência. Longa e pesada, eles usaram o termo obtuso, eu procuro assim amenizar. Longa e pesada nos planetas inferiores, à medida que a alma vai progredindo e vai compondo, participando de humanidades mais elevadas, a infância vai diminuindo. Então nós estamos vivendo ainda um período em que a infância é muito longa, exatamente por essa necessidade de reeducação. A infância serve para outra coisa. Imagina se Nicodemos chegasse na sua próxima família com aquela aparência de 72 anos e discutindo, questionando. Ele vai chegar disfarçadinho.
dizer, mesmo que seja um inimigo de uma existência anterior, mesmo que seja alguém com quem nós tenhamos dificuldades, nós, quando chegamos, porque a gente sempre pensa que os filhos podem ser os nossos obsessores, nós talvez pudéssemos ter sido obsessores dos nossos pais. A consanguinidade ainda serve para que se sublimem as imperfeições, as dificuldades. Então, chega embalado para presente, bonitinho, dependente, chorão. Todo mundo se internece e faz qualquer coisa, principalmente quando ele começa a chorar e não para, você faz qualquer coisa para que ele pare de chorar. É importante que o adulto se sensibilize e cuide do espírito nessa fase de muita necessidade. Tanto é uma necessidade, os espíritos responderam aqui na questão 382, que está na ordem da natureza. Faz parte da natureza a infância nesse processo da reencarnação. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, que o processo vai sendo revertido, o corpo vai crescendo, o espírito vai cada vez mais sentindo-se ajustado àquela nova realidade, àquela nova identidade, reestruturando a sua personalidade. A perturbação vai se dissipando, restando apenas depois o esquecimento do passado e a limitação do coeficiente intelectual. Embora nós sejamos potencialmente inteligentes, porque o espírito é o resultado da individualização do princípio inteligente, digamos assim, de uma maneira simbólica, que o elemento que forma o espírito é a inteligência. Mas a cada reencarnação ela é dosada. Imagine se nós tivéssemos agora aqui no consciente dessa existência tudo que nós já sabemos, todas as línguas que aprendemos, tudo as experiências tidas nessa sequência de reencarnações, nós seríamos pessoas extremamente perturbadas. Esquece-se do passado, não nos lembramos das nossas reencarnações anteriores. Temos o nosso QI limitado, isso por enquanto aqui tratando-se em situação de normalidade. Agora, não imaginemos que possamos ser melhores ou, entre aspas, mais bons do que estamos apresentando. O coeficiente moral está todinho aqui. Com relação à inteligência, a diplomas, a conhecimento, nós temos ainda muito guardado. Mas bondade não, tudo que se tem está por aqui mesmo. A primeira fase, portanto, fecha-se ali por volta dos 7 anos, os 3.000 dias, que Emmanuel chama assim de sonoterapia, para um reajuste à nova realidade. A lucidez e o desempenho vão retornando ali por volta dos 18 anos e o espírito então começa a ser cada vez mais responsáveis pelos seus atos. Existem exceções em que os órgãos continuam a influenciar, estabelecendo limitações. Limitações essas de ordem física que podem ser expiatórias ou provacionais. As mais difíceis, as mais dolorosas, são aquelas que se localizam na região do cérebro, estabelecendo, claro, limitações extremas ao espírito, porque o cérebro é o computador que controla todo o corpo, é onde a ligação via perispírito tem uma atuação maior, no sentido assim, através das terminações nervosas, que o cérebro controla o corpo. Via perispírito, o espírito controla o corpo. Se a pessoa vem com uma limitação, falta um pé, falta a mão, mas a cabeça funcionando bem, a situação é mais tranquila. Mas se a limitação é no controle, então nós vemos os casos de idiotia, cretinismo ou doença mental por causa física, em que a alma se vê tolhida em suas expansões por um cérebro que faz com que o seu corpo seja deficiente. Quando isso ocorre? São situações extremas, consequência, uma delas, do uso inadequado da inteligência, do desrespeito ao corpo que ele teve em existências anteriores e que não soube respeitar, muitas vezes em alguns tipos de casos de suicídio.
Tanto que o espírito relaxar, afrouxados os laços que o ligam ao corpo, muitas vezes eles têm consciência da realidade que estão vivendo. É alguém que tem um potencial, muitas vezes um QI elevadíssimo, mas que recebeu um aparelho deficiente em que ele não pode expressar-se. Essa limitação é sempre em atendimento ao processo da lei de causa e efeito. São aqueles, Hilário Silva chamaria de corpus carcere, em que o espírito vem limitado, na zona mais delicada, onde essa limitação é mais comprometedora, para que ele possa reavaliar, para que ele possa repensar, para que ele possa valorizar, em primeiro lugar, a inteligência que Deus nos concedeu. Porque a inteligência é uma concessão, os valores morais são conquistas, mas a inteligência já é concedida. Nós somos a individualização do princípio inteligente. E o que é que o espírito traz como bagagem? Bom, quando nós retornamos, tudo aquilo que nós vivemos por aqui. Não exatamente aquilo que temos, mas aquilo que somos. Então a bagagem moral do espírito é que ele vai levar, deixando a vida física, a consequência dos seus atos, aquilo que ele conseguiu aprender, e reencarnando. A bagagem do espírito, veja, alguma coisa duramente conquistada. Nós batalhamos, temos batalhado nesses milênios incontáveis, para que daqueles primeiros espécimes da espécie humana, chegássemos hoje aqui já um coeficiente de inteligência muito bom e um coeficiente moral mais ou menos. Então é uma luta que o espírito vai realizando. Isso faz parte, é a sua bagagem, incorpora-se a ele. Renascendo, carequinha, desdentado, analfabeto, dependente, a bagagem fica como? Claro que as lembranças fazem parte do esquecimento do passado, mas aquilo que nós desenvolvemos, a nossa inteligência, os valores morais, veja, a inteligência ela vai se refletir nas facilidades, nas aptidões. Aquela limitação sempre vai existir, mas a facilidade para que o espírito aprenda isso faz parte dele, ele desenvolveu. Um bom espírito vai ser uma boa criança, vai ser um bom adulto, vai ser um senhor idoso bom. Aquele que não houve perda e os valores morais todos presentes. Aquele que não é bom, esse tende a melhorar-se. E o nosso desenvolvimento intelectual vai se manifestando nas facilidades. Veja, inteligência não deve ser avaliada realmente por aquilo que nós já sabemos, mas inteligência deve ser avaliada pela facilidade ou capacidade que nós temos de aprender. Então, quanto mais você aprendeu, maior facilidade em aprender cada vez mais. E isso faz parte do espírito, a não ser nos casos em que uma limitação física impeça um bom desempenho nesse setor. Mas esses são casos especiais em que o espírito precisa dessa limitação. O que mais que nós temos por aqui? Às vezes eu vou me adiantando. Agora a historinha de lembranças do passado. Esse esquecimento do passado é alguma coisa que às vezes nos aborrece um pouquinho. A maioria das pessoas diz que gostaria de se lembrar do passado. Qual seria o inconveniente? Deve existir algum. Porque se não existisse nenhum inconveniente, as lembranças são nossas, as experiências são nossas. Não precisaria ninguém vir nos informar. Mas se o esquecimento faz parte do processo de reencarnação, e pelo menos aqui, no nosso planeta Terra, humanidade, expiação e provas, o comum, o normal é que as pessoas sejam esquecidas do seu passado. Qual seria o inconveniente dessas lembranças? O que os espíritos nos dizem aqui, que tolheria o nosso livre-arbítrio. Esquecido do passado, o espírito está mais livre para tomar decisões no presente.
Muitas vezes as pessoas ainda, e o espírito inexperiente, naturalmente orgulhoso, lembrando-se dos acontecimentos, era capaz de se orgulhar das coisas erradas que fez. Naturalmente isso o tornaria seria uma dificuldade maior para que ele pudesse ajustar-se à realidade dessa existência. Ou nós nos sentiríamos tão humilhados das bobagens que fizemos no passado, que também nos sentiríamos assim com dificuldade de agora erguer a cabeça, continuar, aprender. Se as lembranças não fossem danosas, tenhamos a certeza, o esquecimento do passado não faria parte dessa realidade, porque o que os Espíritos nos dizem, que em mundos superiores, quando as lembranças não são comprometedoras, quando elas não trazem marcas de arrependimento, de perturbação, à medida que a alma progride, ela vai tendo acesso natural aos seus arquivos, mesmo quando está encarnada. No momento, não é o melhor. Se fosse o melhor, esquecimento do passado não faria parte do processo reencarnação. E tem um outro detalhezinho, né? A maioria de nós tem uma curiosidade muito grande de saber quem foi. Quem é que não sabe o que é? A gente não conta para os outros. Claro, nós procuramos esconder o máximo aquilo que somos, mas sabemos exatamente o que somos. Existem duas pessoas que sabem exatamente o que somos: nós e os inimigos. Porque aqueles que não gostam de nós enxergam direitinho os nossos defeitos e falam. E nós que já sabemos que eles existem. Aí alguém poderia dizer, mas Deus não sabe? Eu coloquei pessoas. Claro que Deus nos conhece intimamente, pois somos as suas criaturas. Mas nós sabemos exatamente o que somos, então não deve existir uma preocupação maior em saber o que fomos, porque o dia que isso for saudável, nós teremos acesso às nossas lembranças. Aí vem a historinha do futuro. Nós podemos saber ou prever como serão as nossas existências futuras? Não. A existência futura vai depender do desempenho desta. E se esta ainda está em fase de realização, como é que vamos planejar alguma coisa no futuro? Lembrando-se que na erraticidade, o espírito só vai planejar a sua próxima reencarnação depois de passar um período no mundo espiritual. É por isso que às vezes, algumas historinhas infantis que vem contando que o lobo mau planejou a sua existência, que no futuro ele ia ser o cachorro bonzinho da vovó, para acabar, claro, de se redimir, não correspondem à realidade. Nós não podemos planejar os acontecimentos, inclusive a participação dos outros na nossa vida. Nós vamos planejar o nosso desempenho e naturalmente nos unirmos a um grupo para que possamos diluir, para que possamos trabalhar, administrar melhor os problemas. Mas a realização do nosso futuro vai depender do que fazemos nesse momento agora. Então não tem como, estando encarnado, se planejar a futura reencarnação. Qual é a nossa melhor reencarnação? Seria agora nesse finalzinho. Qual foi, de todas as nossas existências, a nossa melhor reencarnação? Possivelmente muitos espíritos achem que é aquela em que se teve uma posição de destaque, alguém que foi faraó, imperador e outras coisas mais. A nossa melhor reencarnação é essa. Mesmo que agora sejamos plebeus, trabalhadores simples, vivendo anônimos em meio ao povo, a nossa melhor reencarnação, mesmo que no momento o espírito seja portador de uma deficiência, veja que o seu corpo seja portador de uma deficiência física que impede a expansão da sua inteligência, mas ele foi um cientista, alguém que brilhou na existência passada. Se aquela tivesse sido a melhor, ele não estaria agora vivendo a consequência dos erros cometidos pelo mau uso da inteligência. A nossa melhor reencarnação é essa, o nosso melhor momento é este, exatamente o que estamos vivendo agora. Qual vai ser a nossa melhor reencarnação?
a futura. Só vai ser melhor que esta, a próxima. A melhor de todas, quando deixarmos de ter a necessidade de reencarnarmos atingindo a pureza de espírito. Durante as reencarnações nós vamos vivendo, convivendo, vamos assim nos ajustando à realidade de cada momento. A convivência é aquele aparar de arestas para que o espírito possa ir convivendo melhor, tornando-se melhor, convivendo melhor, ele vai se desenvolvendo moralmente, vai desenvolvendo o seu potencial intelectual. E existe um provérbio hindu que seria bom assim ficasse marcado na nossa lembrança. Quando tu nasceste, todos riam, mas tu choravas. Vive de maneira tal que ao partires, todos chorem, mas tu rias. Isso identifica exatamente o que nós podemos viver nesse período que é concedido a cada um de nós. Na próxima semana, o que vem por aí? Quem é que está com o Livro dos Espíritos? A emancipação da alma. É aquele tema tão pedido, sono, sonhos. Como o pessoal gosta de conversar sobre sonho. Eu não sei se é fuga à realidade, mas na próxima semana, sono, sonhos, sonambulismo, dupla vista e outras coisinhas mais. Vida que é exatamente aquele momento em que o espírito faz a avaliação de como aproveitou o tempo por aqui. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida. Quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor.